Meus amigos e minhas amigas, hoje pela manhã eu li esse artigo que estou colocando aí embaixo, do senador Cristóvão Buarque, que eu confesso a vocês, eu assinaria embaixo. O Cristóvão foi muito feliz em relacionar os principais indicadores e condições econômicas vigentes no país para demonstrar que o país está numa situação muito difícil, muito crítica. E pior dessa situação econômica do Brasil, pior, é que nós não vemos neste governo, nós não vemos nenhum projeto, nenhuma estratégia que possa impedir esta caminhada para a crise que o Brasil está fazendo. E o pior de tudo, é um pessoal que só pode ser irresponsáveis, essas pessoas. Vejam só, o artigo começa falando de que o Guido Mantega saiu de uma reunião com Dilma Rousseff e, ao ser perguntado pela crise, ele perguntou: que crise? É de uma irresponsabilidade total. Aliás, isso aí tem dois sentidos. Todos os dois sentidos enquadrarei muito bem o Guido Mantega. O primeiro sentido é o seguinte: ele realmente é muito mais incompetente do que nós imaginávamos e, portanto, não percebe que o Brasil está em crise, está em dificuldades. E apresenta um cenário rosa para o Brasil. O segundo é que ele compreende, sabe o que está acontecendo, mas não quer aceitar ou quer vender a imagem positiva do Brasil, enganar as pessoas, mentir para as pessoas. E o pior, que não é só o Guido Mantega. O pior foi a presidenta, que essa semana, num discurso, usando até o exemplo de um personagem mítico de Portugal, o velho Restelo, ela diz o seguinte, que é um personagem que é agorento, que era contra as navegações portuguesas, e com isso ele criticava muito e ficava torcendo para que as navegações não dessem certo. Ou seja, ela está se colocando naquele lugar que ela está na posição certa e que não sabe por que as pessoas estão criticando a economia brasileira. Ela disse, é inacreditável, mas ela disse que a economia vai muito bem, a inflação está controlada e que o país está crescendo bem. Olha, parece mentira, mas ela disse na reunião. Eu ouvi o discurso dela. Isso é de uma irresponsabilidade total. Porque, mais uma vez, tem dois sentidos novamente. Ela é muito mais incompetente do que imaginávamos e por isso ela não percebe que a situação dela está difícil, da economia brasileira está difícil. Ou ela percebe e vende um cenário róseo para os seus eleitores. Aliás, ela está já batalhando pela sua reeleição. Meus amigos, olha só, a situação é precária. A inflação está crescente e resistente e tudo que é feito pelo seu governo só faz piorar a situação. Primeiro, porque não sabe, não tem a menor condição de aplicar ou ter ideias para reduzir essa inflação. Segundo, talvez não seja interessante, porque se tiver que tomar medidas duras para reduzir o déficit fiscal, isso talvez signifique perda de votos nas eleições. E, obviamente, a Dilma não vai querer isso.
Neste próximo mês, a inflação ela ultrapassará o limite de alta. Estimado, permitido ou na meta do governo. A meta limite de 6,5% de inflação será ultrapassada pela inflação deste mês. O que significa que a inflação ficará fora de controle. E aqui relembrando o saudoso professor Mário Henrique Simas, ele dizia o seguinte: a inflação aleija um país. Agora a crise cambial mata. E o que está acontecendo é que o Brasil está caminhando para uma crise cambial. Primeiro, o saldo da balança comercial cai brutalmente de 20 bilhões ano passado para 7,7 esse ano. O saldo em conta corrente do balanço de pagamento está se aproximando de 3% do PIB. E quando isso está acontecendo, a Standard & Poor's coloca o Brasil num viés de baixa. Ou seja, vai dar uma nota ruim para a economia brasileira e isso afugentará ainda mais os investidores do país. E evidentemente as taxas de juros crescerão, criando sérios problemas para as empresas brasileiras e o governo brasileiro. Por outro lado, na conjuntura atual, os Estados Unidos começam a decolar. E significa que decolando, o dólar vai ficar mais forte. Vai pressionar o real. Vai haver pressão para uma desvalorização cambial, o que vai impactar diretamente na inflação. Esta é a situação que nós estamos vendo. O Brasil caminhando nessa direção. Inflação descontrolada e crise cambial. Crescimento pífio. Esse ano não crescerá mais do que 2,2%. Se for a tanto. A média da Dilma será inferior a 2,2%. E com isso ela não será candidata à reeleição. Meus amigos, infelizmente, eu estou muito pessimista em relação ao Brasil. Eu que sou aquariano, que nasci sobre o signo do otimismo, eu perdi completamente a esperança num Brasil crescendo sustentavelmente nos próximos 30 ou 40 anos. O futuro do Brasil, que eu aprendi desde criança que o Brasil tem um futuro, eu não vou ver. Se eu tivesse meus netos, minhas netas, não verão. Porque o Brasil está muito longe de ser um país com características e possibilidade de desenvolvimento dentro da conjuntura do quadro atual. Alta revolução em tecnologia, alta revolução em comunicação, em transporte, e o Brasil não conta com uma só empresa de renome internacional e que possa contribuir para o futuro do mundo, o futuro do Brasil, o futuro do mundo. Não consta. O Brasil não consta com nenhum político, nenhum homem de renome internacional. Nenhuma pessoa que a gente possa olhar e dizer assim, este líder tem capacidade de consertar esse Brasil. Pode ser que exista por aí. Eu não vejo, não percebo. Não é evidente que exista no Brasil líderes que possam comandar o desenvolvimento brasileiro. Basta dizer que o Lula, um analfabeto inexperiente e competente, tem uma popularidade gigantesca e deverá permanecer no poder por muito tempo, porque
talvez ele reeleja Dilma. Se ela não puder, ele mesmo entra no lugar. E aí terá mais 8 anos. E aí quem sabe o que é que vai acontecer. Eu sei que essa situação que nós estamos chegando cada vez mais, é algo completamente previsível pela falta de conhecimento, pela falta de educação formal, pela falta de experiência, pela falta de capacidade dos nossos dirigentes, dos nossos presidentes, e principalmente do governo, da equipe de governo. Como os ministros são definidos? Em função das características particulares dele, capacidade técnica, capacidade, experiência? Não. São definidos por política menor. São definidos se ele tem capacidade de trazer voz e manter todo mundo no poder. São definidos em função da capacidade que tem de corrupção. Porque a base desse governo aí foi montada, como nós sabemos, na base da compra com recursos dos contribuintes. Isso o Mensalão comprovou. Então a situação do Brasil é muito difícil. Uma base enorme, além de ter uma base enorme esse governo, não tem competência para liderar. Anda perdendo todas as propostas que coloca no governo, coloca no Senado e na Câmara. Não tem gerenciamento dessa base. Está completamente batendo cabeça. Uma hora ganha um pouquinho, perde nas outras, ninguém sabe quem está apoiando. Essa base virou uma confusão total, que ninguém sabe a quem ela realmente pertence. Ok, um grande abraço.